Boa noite de novo para todo mundo. O Boa plano noite. espiritual também, né? Boa noite para eles. E agradecer de novo, né? A oportunidade de estar aqui com vocês. E a semana passada e na anterior eu não tinha conseguido participar por causa da internet aqui em casa, mas aí eu assisti as palestras, né? E aí a palestra da reforma íntima assim cala muito fundo na gente, né? E para o nosso momento de transformação do planeta e principalmente de nós, né? Então eu fiquei com aquilo da reforma íntima, a música da paciência, né? Sempre gostei muito daquela música do Lenine e fiquei com ela assim, refletindo também, né? Tanto sobre a reforma íntima quanto a paciência. E aí eu sempre mando todas as palestras, né, assim, para divulgar, né? E aí o meu sogro, ele sempre acompanha com a gente depois. E aí ele ainda comentou assim, nossa, mas as suas palestras, elas complementam, né, a da sua tia? Aí eu falei para ele, mas não é porque um tema acaba puxando o outro, e como a gente é um grupo, né, a gente está em sintonia, né? Então, isso me fez pensar no que eu faria hoje como tema. E aí eu escolhi um tema para mim, que eu estou precisando, né, trabalhar. A paz, a paciência, né? Então, a paz que a gente quer no mundo começa em nós. Esse pacificar, né? Essa ciência da paz, que é o que a paciência é. E aí eu pensei assim, não, vou trabalhar isso, porque os primeiros ouvidos que vão ouvir, que vai chegar aí, é para mim. E o momento que eu estou vivendo, e mesmo também com relação ao momento da humanidade, né, que a gente percebe que está todo mundo precisando dessa paz, dessa paciência, desse comportamento humano de transformação, dessa virtude, né? Todos nós estamos precisando. E aí eu estava assistindo o Haroldo, que aqui em casa, assim, enquanto eu estou nos meus afazeres, eu estou sempre com o Divaldo, Haroldo, o Santos, sempre escutando as palestras, são muito enriquecedoras, né? Então, a gente, quando expõe aqui, na verdade, a gente expõe assim, de outros companheiros também de jornada evolutiva. E aí o Haroldo estava falando sobre a construção da paz. Então, assim, não adianta a gente chegar igual a casa, né? Você vai chegar, vai pôr o telhado e não tem o alicerce, vai cair tudo. A mesma coisa, essa construção da paz. Então, para a gente trabalhar isso, é muito difícil dentro da gente, porque nós temos o nosso ego, nós temos vários ímpetos que nós precisamos trabalhar e acordar. A gente precisa mudar. E a gente tem que ter o evangelho vivo dentro de nós, nos reformando. E o momento da Terra, ela nos pede o exemplo. O momento é de exemplificar, de manter uma conduta e o comportamento com Jesus. Desenvolver a paciência em nossos corações. A única resolução que é possível que a gente tenha nesse momento de transformação, de renovação da Terra, é interna, é nossa. Então, a paz que a gente tanto almeja, ela tem que começar em nós. E, para isso, a gente tem que se conhecer. Então, a gente vê, assim, até... eu falo por mim, né? Que todos nós, assim, estamos muito ansiosos. Né? Então, a gente vê, assim, muita angústia, muita depressão, insônia, tristeza, muitas pessoas que nos rodeiam e que
a gente também está passando por tudo isso. Então, a gente tem que aprender a nos pacificar, a construir essa paz. E aí, uma coisa que o Haroldo falou que eu achei interessante, o que adianta a gente querer ser pacificador se a gente não tem a paz? Então, por exemplo, hoje o Divaldo, ele é embaixador da paz. Mas o quê? É um trabalho de mais de 70 anos só nessa existência, o próprio Chico. Então, é um trabalho árduo, são processos, não é do dia para a noite. E Jesus já falava, bem-aventurados os pacíficos. E a transição planetária hoje, se a gente não se pacificar, não se reformar, não deixar que a ansiedade nos contamine, a gente enlouquece. Por isso que aumenta o número de suicídios, o número de depressão, né, dessa questão de ansiedade, todo mundo com vários tipos de transtornos. E nós temos as nossas emoções e a nossa mente, os nossos pensamentos. A gente sente tudo isso. Diz que cada célula nossa, ela tem emoção. Então, se você jogar uma coisinha lá na célula, ela vai começar a comer, o processo de fagocitose ali, mas a célula, ela tem emoção. Agora, você imagina o nosso organismo, cheio de células, cheio de emoções. E o nosso cérebro, ele tem, assim, etapas, né? Vamos dizer assim. A gente tem um cérebro mais primitivo, e esse cérebro mais primitivo é que ele é responsável por essas emoções, enquanto a gente ainda estava num estado mais animalizado, né? Então, hoje em dia, com a situação da pandemia, com tudo isso que trouxe de reflexão, que trouxe de conflito para os lares, a sensação que a gente tem que a todo momento a gente sente essas emoções que estão tudo fervilhando dentro da gente, aí essas células estão tudo em ebulição, é como se fosse um vulcão emocional. Então tem dia que você consegue conter o vulcão, né? Que não está em erupção, mas tem dia que está em erupção e quem está perto, as lavas vai sobrando para todo lado e vai atingindo todo mundo. Mas é o tanto que é difícil isso. Você deixar algo que faz parte desse cérebro mais primitivo, que faz parte de nós, que é ele que reage muito rápido, e você deixar com que essa emoção, meio que você vai fazer uma triagem dentro de você. Né? Então, tem dia que é de boa. Hoje eu consegui, tá tudo lindo, tal. Que é igual o dia da palestra da oração. O Wi-Fi tá ok. Mas tem dia que você não consegue. A mente da gente produz centenas de ideias. E a sociedade ainda piora isso, porque a sociedade hoje, ela imprime no indivíduo aquela necessidade da multitarefa. Eu fico vendo eu aqui. Tem hora que, sim, eu estou vendo uma coisa do trabalho no WhatsApp, aí, ao mesmo tempo, eu estava escutando uma palestra, estava fazendo uma comida, aí já estou pensando no que eu vou fazer no outro dia. Então, você está multitarefa e a sua mente está ali, ó, no turbilhão. E o vulcão na erupção ali da emoção. Como é que cala tudo isso? Como é que constrói a paz no meio de tanta efervescência, né? Como é que constrói isso? E aí, o que acontece? A gente deita, a gente que sabe que a gente também se desliga, que vai encontrar os amigos espirituais, a gente pode trabalhar, a gente pode estudar, mas o que acontece? O sono físico é muito importante. E é um momento que o corpo tem para desinflamar, para desintoxicar. E uma coisa que eu já sabia, que eu achava importante, quando a gente dormir, o quanto mais escuro tiver, melhor. Porque diz que o nosso sistema endócrino, ele só vai desativar quando realmente tiver tudo escuro. Então, aí, tá tudo escuro, tipo, apagou geral, deu aquele apagão, agora fala, não, agora vamos, né,
desacelerar, desativar, desestressar. Aí a gente vai ter um bom repouso para não entrar no outro dia já com aquela sobrecarga do dia anterior. Porque se você não dorme bem e você já está com aquele turbilhão, é a sensação que a gente tem, que a gente vai só acumulando débitos de falta de energia. É como se fosse um combustível ali que você não consegue. A gente tem que ver que a gente também está no plano material e nós temos a nossa parte física, que além da parte espiritual, o emocional também precisa ser cuidado. O nosso físico, que hoje é a nossa vestimenta aqui, nessa existência, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado. Então, a importância desse sono físico, para não entrar nessa faixa de estresse. Porque quando a gente fica estressado, a gente fica com uma cachoeira bioquímica. Você imagina o que não está produzindo o organismo. Está ali, ó, piradinho. Né? Então, a gente tem que abafar isso daí, mas abafar da forma correta. A gente tem que abafar no sentido que, assim, a gente tem que diminuir o volume das emoções. Não deixar que elas suplantem o nosso ser, porque quem manda na nossa casa mental somos nós. E aí ele comentou de um estudo que está sendo feito com as irmãs, acho que carmelitas, da ordem carmelita, que é da mesma ordem da Teresa de Ávila, e também é da Igreja Católica, né? E a Teresa de Ávila, ela tem um livro que, inclusive, eu quero comprar para mim, estou sugerindo aí para vocês, mas alguns amigos já leram e gostam bastante. Chama O Castelo Interior, que é a nossa mente, que é a nossa casa mental, né? Que o nosso cérebro tem várias camadas, a nossa mente, né? Até a gente chegar no nosso eu interior. E essa pesquisa mostra que as carmelitas que continuaram desenvolvendo a oração meditativa, elas conseguem essa paz, essa comunhão com Deus. Então, assim, tem estudo já com relação a isso. Porque, assim, até falou, oração meditativa, não é ficar lá, Pai nosso que estás no céu, e olhando ali, nossa, daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Você está fazendo ali da boca para fora, mas não é uma oração meditativa. E isso tudo vai interiorizando, e na hora que vem esse vulcão, isso daí ajuda a essa erupção não sair, ou que essa lava não atinja o irmão. Então, essa cascata biológica que a gente também tem que cuidar. Então, a força da oração, reforçando o que nós conversamos sobre isso, e Jesus falava muito sobre a questão da paz interior. Não só no Sermão do Monte ele falava, mas a todo instante ele falava de paz. Ele falava que vos dou a minha paz. Mas como que a gente vai pegar a paz de Jesus se a gente não seguir ele como modelo e guia? Porque a gente sabe que é nosso irmão, que é nosso modelo e guia, que é o nosso governador planetário. No Livro dos Espíritos, no Evangelho, tudo é falado que ele sim é nosso modelo e guia. E quem aqui na Terra mais se aproxima dele é quem realmente consegue, em maior parte do tempo, se afinizar com esse modelo. Que a gente teve alguns contemporâneos que a gente pode citar, né? Então, o Sermão do Monte, ele dá muitos caminhos para nós, né? Que temos esse psiquismo multitarefa do mundo moderno. Então, a gente está 24 horas ali naquele turbilhão. Aí a gente deita e a gente quer que, assim, desligou ali a tomadinha e que a gente vai desligar de tudo. Só que a gente não desliga. A mente continua agitada. Então, é difícil uma coisa que está agitada cair no ponto morto. Entendeu? A gente não consegue passar para a banguela, né? Que em Minas a gente fala isso. Não me arrisco na banguela. Então, passar aí o ponto morto é difícil. Tá ali na agitação total. E o sono, ele vai ajudar
o organismo a repor também as energias, as substâncias. A gente tem que estar atenta a isso. Muitas vezes a pessoa precisa até tomar uma medicação porque vai faltando no organismo, porque a gente precisa repor determinadas substâncias. Então, assim, tendo em vista exemplos, né, que têm acontecido ao meu redor e a possibilidade de aprender, e mesmo comigo, a gente vai vendo a necessidade de tudo isso. Então, preservar a nossa saúde espiritual, emocional, psíquica, né, a nossa paz interior. Porque eu quero que o mundo mude, mas e você? O que você está fazendo? Além da sua reforma íntima, você, para ser um pacificador, você também precisa... Olha lá, ó, entrou. Olá, Isabel. Seja bem-vinda. Então, nós precisamos entrar nesse aposento íntimo que a Teresa de Ávila fala nesse livro, Castelo Interior. E a força da ação, que é no silêncio interior e no silêncio com Deus. Diz que Madre Teresa estudava muito a Teresa de Ávila, né? E aí diz que uma repórter um dia perguntou para a Madre assim: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? Ah, não falo nada, só escuto. Ah, é? Aí que Deus fala para a senhora? Ah, ele não fala nada, ele só escuta. Então, mas se eu preciso falar, ele só escuta e eu no silêncio, mas na verdade, esse silêncio é quando a gente se esvazia de nós e entra na sintonia dele, e a gente realmente pode nos escutar e escutar a Deus. Então eu fico até imaginando ela falando isso, né? Que não, ele não fala nada e nem ela fala nada, que os dois ficam em silêncio. E o tanto que é difícil a gente silenciar, né? Eu não sei silenciar a mente, aí fica muita coisa. Mas ela conseguiu, né? Então a gente tem a perspectiva de conseguir também. E o objetivo da oração, que a gente tem, né, puxando um gancho no que nós já conversamos, é justamente sentir a presença de Deus e que ela é infinitamente maior do que palavras. Porque as palavras, elas nos limitam, mas o silêncio e essa paz que a gente busca, que ele nos dá, e que a gente precisa pegar ela como um presente, a paz de Cristo, não é? Quando temos ainda nossas origens aí no catolicismo, né? A paz de Cristo. Então, a paz de Cristo, ela só pode estar com a gente se a gente realmente está tentando trilhar o caminho do nosso irmão. Então, o pacífico, ele vai olhar aquela emoção, lá o vulcãozinho lá em erupção, o pacífico, ele vai olhar aquilo ali, ele vai observar, só que ele vai falar, mas eu sou maior do que as minhas emoções. Nós somos maiores que as nossas emoções. Aí a gente consegue ficar em paz. Porque se a gente nos enxerga como seres, né, nessa essência carnal e imortais, se nos enxergamos assim, o que a gente está passando agora é só uma etapa do processo. Então, o que a gente consegue sentir também nesse silêncio? Nós não temos o fluido cósmico universal? Ele não está em tudo? Ele não compõe tudo? Então, o fluido cósmico, ele nos perpassa. Todo nosso... E é tão bom você sentir a presença de Deus, que é esse fluido cósmico. Então, eu gosto muito do Jornada nas Estrelas, né? Então, é que a força esteja com você. Então, a força de Deus que perpassa todos nós através do fluido cósmico. E essa paz que todos nós... É a força do Jedi, né?
dos mestres Jedi, que a gente consiga trazer nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus e que nós possamos levar a paz. E como a gente leva a paz? Quando a gente está em paz. Se a gente não está em paz, é tão difícil estar em paz com o outro, com as relações. Aí, às vezes, você está em paz nas relações do trabalho. Ali, dirimir todos os conflitos, está legal. E na família, em casa. Então, a todo momento, a gente é chamado a pacificar, a estar em paz, a levar a paz. E a gente não consegue ficar assim todo o tempo. Então, a primeira paz que a gente tem que aprender a construir é das nossas emoções e da nossa mente. Então, assim, para mim, isso é o que está, assim, estou falando mais perto do ouvido aqui para ver se entra. Né? A primeira paz que eu preciso é das minhas emoções, é da minha mente. Né? Principalmente nós mulheres, quando estamos perto aí de certos períodos, né, que os hormônios estão também ali no vulcão, é difícil ficar, relax, tranquila, na paz ali, é complicado. Então, a gente só pode promover uma coisa que a gente tem. Então, a gente tem que ter a paz primeiro para poder promover e ser um pacificador. E aí, sim, irradiar paz, irradiar luz. Quem, não sei, teve a oportunidade, lá o Chico, né? Eu cheguei a conhecê-lo, porque eu morava em Uberaba. Mas a casa dele, a gente entra e a gente se emociona, porque a psicosfera que ele criou, o que ele transbordou de amor e de paz, está tudo lá impregnado na matéria que está ali ainda, né? Na matéria sutil, na matéria física. Então, ele conseguiu ser pacificador. Né? O Divaldo, com tanto trabalho também, né? Pacificador, semeador, né? De estrelas, que está aí entre nós, que, graças a Deus, como diz ele, conseguiu uma moratória para ficar mais um pouquinho, porque está precisando ajudar a gente, né? Então, ele mesmo, às vezes, já podia ter voltado para o plano espiritual, mas a gente fica muito feliz de ter conseguido essa moratória e ele ficar mais um pouquinho com a gente e trazer aí tanta sabedoria, né? Mas foi uma construção. Quem viu o filme do Divaldo, ou que conhece a história dele, sabe do obsessor que ficou com ele mais de 30 anos aí. Então, às vezes, aquele parente difícil, aquela pessoa difícil que a gente tem e que nós mesmos somos difíceis, é o nosso cadinho que aprimora. É ele que vai ajudar a gente realmente conseguir se burilar. Se hoje está difícil, essa plantação que a gente está fazendo agora é para uma colheita futura. A gente, às vezes, não vai conseguir colher nessa existência, mas tendo em vista que somos seres imortais, está tudo certo, né? Então, até eu achei muito engraçado que esses dias eu estava escutando o Rossandro, ele falou assim, o pessoal fica achando que é Divaldo Franco, não é fácil ser Divaldo, nós somos Divaldo Fraco. Aí eu falei, realmente, nós somos Divaldo Fraco, porque tá todo mundo fraquinho. Mas tá bom, estamos aí, né? Porque é uma luta, né? Não é fácil. E a gente restaurar esse equilíbrio, né? Isso aqui acho que é o mais importante. Pertencimento. E uma coisa que a gente tem que fazer também para você alicerçar a paz, você precisa de justiça. E o que a gente vê as pessoas falando? Mas o mundo é tão injusto. Mas é tudo tão injusto. Mas você viu fulano? Olha, coitado, ele não podia. Olha, mas você viu o que aconteceu? Então, se a gente não alicerçar a nossa paz em justiça e lembrar que a justiça divina e que a justiça é de Deus e que Ele é misericordioso,
e que essa reciprocidade que precisa ter é um alicerce. Então, a gente tem sempre que ajustar as nossas expectativas e a gente tem que aprender, isso daí eu falo aqui pertinho, não podemos cobrar de quem não pode dar. Quem já dá o seu máximo. Porque a gente, quando a gente faz as coisas, a gente não tenta dar o nosso máximo. Às vezes aquela pessoa, aquele ali é o máximo dela. E aí você está tentando espremer para ver se sai mais um caldinho. Então, isso também é um grande exercício. Aí a gente fica pensando, né? Jesus, modelo e guia, ele era o verbo. O que é o verbo que João Evangelista falava? Jesus é o verbo. Porque ele é a expressão da ação. Ele faz. Ele não fica falando igual a gente aqui, ó, que fica falando para ver se entra, para ver se assimila. Não, ele simplesmente faz. Porque ele é o verbo, ele é a própria ação. E isso que é interessante, que tanto Jesus, ou se a gente pegar também Gandhi, que é mais nosso contemporâneo, eles não são objetos, por exemplo, assim, o Gandhi não foi pego como um objeto de culto só do povo hindu. Porque se ele tivesse sido pego como objeto de culto só do hinduísmo, ele não seria um modelo de comportamento de paz, igual ele foi. Ele libertou o povo dele com paz, com uma comunicação e um exemplo de resistência não violenta. Mas o que acontece com a gente? A gente resiste, só que tem alguns momentos que a gente excede, a gente é violento, a gente ultrapassa. Então, a gente precisa aprender a resistir, mas de forma não violenta. Ele só com jejum, oração, com amor, com paz, ele libertou o povo dele, gente. Olha o poder da paz. E a gente achando que é quem faz a guerra, quem é que é o conquistador, é que vai conseguir paz, não vai de jeito nenhum. A paciência é um comportamento humano que tem que ser muito valorizado. E é uma virtude e, infelizmente, está faltando na gente. Porque a humanidade está cada vez mais ansiosa. É mais um monte de síndrome, um monte de transtorno de ansiedade. E a gente precisa... eu estava até vendo no dicionário, a etimologia, né? Paciência é capacidade de suportar, resistir, esperar com calma. Só que a gente resiste, mas naquele modelo, né? E não tem que ser dessa forma, tem que ser não violenta. E o suporte aqui tem que pensar assim, se hoje nós estamos passando por aquilo, suportando aquilo, nós estamos cuidando de uma colheita de frutos lá, da outra existência. E também trabalhando numa outra plantio que é para a próxima colheita, que é para a próxima existência. Então, Jesus, na terceira revelação, que foi o Consolador prometido, ele resgata como modelo de conduta. Então, qual que é a primeira necessidade, a primeira conduta? Kardec não falou, espírita, amai-vos e instruí-vos. Primeiro, ele colocou a conduta do amor, de Jesus, modelo e guia. Calma, paciência, suportar, resistência não violenta, modelo de comportamento humano. Depois é que ele falou instruí-vos, ficou em segundo lugar. E aí ele estava até lendo esses dias que o movimento espírita ele acabou se intelectualizando muito. Então, no fim, é muita intelectualidade, né? Mas a fé a gente não pode só... A gente sabe que a fé é raciocinada, esse é um presente do Espiritismo, que não é uma fé cega, né, do nosso Consolador prometido. Só que a fé raciocinada sem afeto é como se a gente se desconhecesse toda a doutrina. Então, não adianta ler um monte de coisa, se instruir, saber um monte de coisa. O estudo é muito importante, só que a gente tem que ter em mente a nossa conduta, a conduta de paz,
de pacificador, de querer ver a paz que a gente quer ver no mundo, ver em nós, a começar em mim. Resignação é um suporte que a gente tem para o fruto amargo que a gente plantou lá atrás. Aí esse fruto está vindo agora. Aí tem até uma questão do Livro dos Espíritos que fala lá, os sofrimentos que tanto reclamam, né? Não passa de um lampejo na eternidade que vocês ficam reclamando sofrimento de alguns meses, né? A gente que está talvez passando por uma fase difícil, e é isso, não é nada diante da eternidade. Então a gente precisa o quê? Transformar testemunhando o nosso comportamento. E Jesus, o que ele dizia? Que a gente não tem que se antecipar e preocupar com o dia de amanhã, que é o que a gente faz, a gente fica ansioso. Tudo se dá por etapas. A paciência é uma virtude essencial para vencer todos os processos que a gente passa. E a gente tem que respeitar todas as etapas. E tudo é uma conquista. Então a gente quer, mas a gente não tem maturidade para receber tudo aquilo. A liberdade, ela é uma conquista, mas que ela implica em responsabilidade. Então, eu estava esses dias escutando o Rossandro, né, que além de psicólogo, também tem essa questão de pedagogia, ele estava falando dos pilares da educação, para a gente aplicar até para a nossa educação também enquanto espírito, que a gente tem que aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com e aprender a ser. Então, primeiro pilar, conhecer, a gente está tentando conhecer, vai aprendendo, tem um estudo, aí você vê com o seu conhecimento, você vê como que faz. A nossa sociedade já consegue fazer isso, mesmo que seja o planetinha de prova e expiação, a gente está fazendo, mas a gente consegue conviver com as pessoas, conviver conosco, aprender a ser esse ser integral, esse ser educado, né? Educar o espírito com a reforma íntima, com a oração diária, com a paciência, com a paz. E na evolução humana, o Livro dos Espíritos ele fala que a gente tem duas asas, a gente tem o conhecimento e a gente tem as emoções. Então, o passarinho aqui só vai voar quando as duas estiverem batendo, senão vai ficar parecendo uma galinha troncha, só com um lado e não consegue levantar voo, porque a galinha não consegue voar. Senão a gente vai ficar dando uma de galinha aí pela vida, né? Se a gente não estiver pronta, não vai ser pássaro. E a gente tem que aprender a conhecer, a fazer. Conhecimento intelectual vai preceder o moral. Primeiro, claro, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, vai preceder o moral. Mas o moral é o mais importante para a gente. Mas é uma condição para que o moral venha, que o intelectual esteja ok. E para nós, o tanto que é mais difícil tudo isso. E no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 5, ele fala que aqui no nosso planeta de provas e expiações, a gente tem a oportunidade de suportar uns aos outros. E é o que mais está sendo solicitado para a gente e a gente não consegue nesse planeta, é suportar uns aos outros. Aí quando a gente sobe de nível, a gente não suporta mais, viu, gente? A gente tolera, a gente admira, a gente respeita e aí a gente ama, a gente está lá no top, mas aí é Jesus, tá, gente? Quando tudo dá errado, é melhor a gente apontar para o outro. Ah, não, mas eu sou assim, porque meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. É mais fácil jogar a culpa no outro, né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que para essa paz, para a gente ter esse conforto, a gente tem que ter fé e paciência. E eu não sei se vocês conhecem um poeta que chama Khalil Gibran. Eu gosto muito dele. E ele fala que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta, nem abraça, mas fica no escuro.
A fé é um oásis no coração de que nunca será alcançado pela caravana do conhecimento. Então, a fé é uma entrega. Então, o que eu acho que a gente tem que se conformar é isso. Se a gente tem fé, se pela racionalidade, que é o intelecto, você viu que já esgotou todas as possibilidades. Neste momento de pandemia, todo mundo tendo que se reinventar. Aí a gente pensa assim, não tem mais nada para ser feito de racional, é o tempo do quê? De Deus, é o tempo da paciência. E que aí a gente vê que não adianta fazer nada. Aí a gente escuta Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados. Quem não está cansado? Quem não quer se harmonizar, ter essa paz interior? E Jesus já falava, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Só que a gente se adianta, né? Basta a cada dia o seu próprio mal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guardará o seu coração e a mente em Jesus. Então, hora de trabalhar agora as nossas emoções, de vivenciar o que a gente já sabe, de esforçar para mudar. É doloroso? É, mas é pior ficar estagnado. Deus não vai nos punir, porque Ele tem um projeto grandioso para cada um de nós. E Ele é amor e misericórdia. E Ele quer de nós que a gente seja proativo, não passivo e nem reativo. Se bem que se o reativo, você planta o bem para um reativo, ele vai te oferecer o bem, né? Então, às vezes, numa classe, você vai ter o aluno proativo, o aluno passivo e o reativo. E assim somos nós na escola da vida. Então, fazer o bem sempre, ser proativo. Né? E a gente não fazer aos outros o que a gente não quer que façam conosco é um comportamento passivo. Mas também não está agindo, né, no verbo, igual Jesus espera da gente. Então, o comportamento de Jesus, que é doçura, pacificação, paciência, entender o tempo das coisas, ter fé, ter esperança e aceitar com resignação dinâmica. Quem falou isso foi Joana de Ângeles, quando ela diz que a colheita do que plantamos está nos preparando para um plantio diferente, para amanhã colher a luz que desejamos e a luz que tanto queremos, desenvolvendo para tanto a paciência em nossos corações. Então, se a paciência é a ciência da paz, a gente está vendo como que precisa construir a paz, não é fácil. Né? Então, assim, essa palestra foi dedicada para mim, mas quem quiser ouvir aí também está super convidado, mas é um momento assim que a gente precisa, né, deixar a ansiedade de lado, ter paciência, principalmente conosco, com o nosso irmão, e realmente é o que esperam da gente, né? Que esse comportamento humano que vai fazer diferença nesses novos tempos, essa virtude que vai nos chamar a essa paz e que Jesus, quando falar minha paz vos dou, que a gente possa receber essa paz e trazer para os nossos corações e para os nossos lares. Agora eu vou pedir, solta o som, Maestro Robson. E muito obrigada pela paciência e pela paz. Começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz
suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz. É isso aí, gente. A paz do mundo começa em mim. Obrigada.